A paz do Senhor, amados irmãos. Aqui quem fala é a irmã Cristiane, intercessora do Ministério Encorajando Mulheres. Eu falo aqui do Rio de Janeiro. Eu sou membro, diaconisa da Igreja Assembleia de Deus Ministério Pleno São, pastor Marcos Fernandes. E hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração é: clama que o Senhor te ama. Amém? Estarei lendo o livro de Jeremias, capítulo 33, que vai dizer assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que fez isto. O Senhor que forma isto para estabelecido seu nome é o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá, e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. Amém? Até aqui, o versículo 8. Esta palavra, fala muito comigo, fala muito ao meu coração, porque é uma palavra que fala sobre clamar ao Senhor, E há uma promessa aqui do Senhor que no versículo 3, que ele fala que se clamarmos, ele vai responder, ele vai anunciar coisas grandes e firmes que não sabemos. E eu fico muito feliz porque eu tenho visto e tenho vivido durante a minha caminhada exatamente isso. Eu tenho recebido do Senhor coisas grandes, coisas firmes que eu nem imaginava. E quando eu me converti ao Senhor, em 2010, meu pai faleceu em 2009, em 2010 eu me converti ao Senhor. Eu não esperava tudo que o Senhor tinha preparado para mim. Eu trabalhava, tinha um bom tempo, eu tinha um salário bom na época. E logo um pouco depois que eu me converti, 2 anos depois, eu fiquei desempregada. No próprio ano de 2010, eu fui mandada embora a primeira vez. E depois de 2 anos, eu fui mandada embora definitivamente desse lugar que eu trabalhava. Eu tinha ficado de uma forma como prestadora de serviços em 2010, depois fui recontratada e depois eu fui mandada de forma definitiva. E eu amava o meu trabalho, eu amava o que fazia, comecei a trabalhar fazendo estágio lá. E eu me formei, fiz minha faculdade, eu estava fazendo minha pós na época. E eu me lembro que quando eu me converti, quando eu cheguei num dos cultos, logo após, no ano de 2010, foi um pastor na minha igreja
E ele falou: olha, Deus está me mostrando que ele vai fazer uma fila andar para alguém que está aqui entrar num concurso público, ser chamado. E aquela palavra ardeu no meu coração. E no momento que eu aceitei Jesus, eu sempre pedi ao Senhor que fizesse a vontade dele, não mais a minha. E então, eu comecei a passar por momentos não fáceis, mas começaram a vir lutas, começaram a vir provações. E eu, né, no começo às vezes a gente não entendia o porquê disso, mas a gente foi diante da nossa caminhada com o Senhor, eu fui aprendendo que fazia parte do processo de transformação, de libertação, de cura do Senhor, né? E de conversão. E foi maravilhoso viver esse tempo, apesar das lutas, apesar das batalhas vividas, cada uma contribuiu para o meu crescimento espiritual, para a minha intimidade com o Senhor, para viver a vontade do Senhor na minha vida. E eu aprendi a clamar ao Senhor. Eu aprendi a entregar tudo aquilo, toda a minha vida, ainda que venha às vezes a preocupação, porque somos seres humanos, eu aprendi a deixar tudo isso nas mãos do Senhor. E é isso, irmão, que a gente tem que fazer nas nossas vidas. Mas você me colocou muito de ler esta palavra contando esse pequeno testemunho que eu vivenciei, que foi algo grande e firme que o Senhor fez na minha vida. E quando estava lá em 2012, eu me casei, e no mês que eu me casei, eu fui mandada embora. E eu não esperava, fui mandada embora no meu trabalho. E eu trabalhei lá por 11 anos e 6 meses, entre um contrato e o outro, mas eu trabalhei 11 anos e 6 meses, né? E eu gostava daquele lugar, eu gostava de trabalhar, eu gostava do que fazia, mas não era o lugar que o Senhor tinha preparado para mim. E ao casar, minha renda era maior, a gente foi estávamos vivendo, né, algo novo do Senhor, que era o matrimônio, o casamento, você viver com uma pessoa diferente de você e você se conciliar, e você sempre acostumado a ter tua renda, o teu dinheiro, você agora está dependente, né, do seu esposo, que ganhava até menos do que você na época. Mas bem, o Senhor fazia ali, ele supria as necessidades, porque ele fala na sua palavra, né? Que nenhum justo ele vai, né, passar fome, a sua descendência mendigar o pão. E o Senhor provia de várias formas, e foi um tempo maravilhoso de milagres do Senhor. Mas teve um momento que aquela situação toda, ela me afligia, ela me deixava triste. E eu engravidei da minha filha e eu tinha sonhos, eu queria dar uma vida para ela, dar condições melhores para ela. Eu imaginava tantas coisas. Só que eu tinha, quando aceitado Jesus, falado que eu não queria viver minha vontade, que eu queria viver a vontade dele. E viver a vontade dele significa dependermos totalmente dele, né? E ali eu tinha verdadeiramente entregue o controle da minha vida, né? Os remos do meu barco ao Senhor. E quando você às vezes perde o controle,
É difícil se você está ali anos acostumada a ter o controle nas tuas mãos, a fazer, a buscar. Se está faltando aqui, você buscar ali e era uma coisa, você tentava buscar, você não conseguia, porque o Senhor falou que era deserto, que era um tempo de deserto, né? E quando o Senhor nos leva a um deserto, a gente fica totalmente dependente dele. E eu me lembro que chegou um momento que estava difícil continuar. A minha filha já ia fazer 6 meses, eu queria fazer um aniversário dela de 1 ano, gente. E para mim aquilo parecia uma bobeira, eu me achava assim uma criança, sabe? Deus, que chegou um dia que eu um sábado que eu clamei ao Senhor. Eu tinha orado várias vezes, mas naquela manhã eu clamei, Senhor, por que disso? Eu preciso de uma resposta, eu preciso, Senhor, eu tenho ido, eu tenho buscado, eu tenho feito, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Né? Eu tenho tentado ouvir tua voz, fazer da tua vontade, fazer do teu jeito. E, Senhor, a porta não abre, Senhor, esse deserto até quando, né? E eu falei assim, Senhor, por favor, meu Deus, eu preciso de algo. E eu clamei, naquela manhã eu clamei tanto, gente. E eu falei assim, eu quero uma resposta tua. E eu fui numa consagração, na época o meu esposo, né? Então, na época, ele pregava de vez em quando essa consagração e eu cheguei nessa consagração. E veio era um aniversário da consagração, várias pessoas que haviam pregado ali, estavam naquela manhã ali, e de repente chega a vez de uma irmã, uma missionária, se eu não me engano, era diaconisa ou missionária, dela que tinha pregado numa das consagrações anteriormente, ela foi lá falar, teve a oportunidade e ela contou a minha vida, gente, na vida da filha dela. Ela falou assim, a minha filha é uma menina estudiosa, e aí ela fazia TI, era a mesma área que eu fazia, ela fazia TI, e ela trabalhava muito tempo no emprego, desde que começou a estudar, e aí ela ganhava bem, tinha um salário bom, foi fazer após, gente, era a minha vida todinha, que eu ficava com boca aberta assim, eu sou filha. Teve uma hora que eu pensei assim, eu sou a filha dela? Você é minha mãe? Eu até pensei, vem coisas assim, porque a mulher tá contando a minha vida, e eu fiquei assim, espantada, né? Surpresa. Eu fiquei assim, de queixo caído, como se diz. E aí ela foi mandada embora, e ela tava fazendo a pó igualzinho que tinha acontecido comigo. E aí ela ficou, mamãe, Deus, por que disso? Não sei o que. Deus tinha levado ela pro deserto e falou, e tinha falado com ela que era deserto, mas a gente fomos orar, fomos clamar, e aí o Senhor falou: a tua parte você já fez, agora é a minha parte. Você já estudou, você já fez a tua parte, você já buscou. Agora, o que tem que ser feito é comigo. E eu falei, Senhor, é minha vida. Eu falei, não pode ser. Mas eu falei assim, eu orei em silêncio ao Senhor, algumas coisas, clamei outras coisas que não foram ditas. E o Senhor usou aquilo que eu tinha orado em silêncio antes ao Senhor, a Ele, usando ali como resposta. Então eu não tinha dúvida que era o Senhor. Coisas que eu não tinha falado. E falando, aí veio um pregador e falou assim: você pediu ao Senhor em secreto uma resposta dele, e ele está te respondendo aqui essa manhã. O que você quer mais? Que o Senhor desça aqui em forma de homem e fale, chame pelo nome. Ele já te respondeu. Eu falei, Deus me respondeu. Eu falei, agora eu não tenho dúvida, porque eu orei em secreto antes, pedindo, Senhor, me responda naquela consagração. E aí, depois de clamar, e aí o Senhor ali estava me respondendo que Ele iria fazer algo grande na minha vida.
que eu já tinha feito a minha parte. Tem coisas, irmãos, que é para nós fazermos, mas tem coisas que só o Senhor faz. O que é para a gente fazer, a gente faz, mas a gente tem que ir até onde o Senhor deixou que a gente vá. O restante, que é para Ele fazer, a gente não deve pôr a mão. A gente não deve tentar abrir porta quando o Senhor fechou porta. Nós não devemos fechar a porta que o Senhor abriu. Se verdadeiramente nós somos de Cristo, verdadeiramente resolvemos segui-lo, verdadeiramente resolvemos viver a vontade dele, nós temos que deixar ele trabalhar na nossa vida como lhe apraz. Porque às vezes a gente não está entendendo toda a situação, mas a palavra do Senhor vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor nos ama. Então, se os nossos pais, né, como diz a palavra, dar boas coisas para a gente, boas dádivas para os seus filhos, quanto mais o Senhor, que tem todo o poder de fazer. Então, não sei o que você está passando, mas o Senhor quer realizar grandes coisas na tua vida. Ele quer fazer grandes coisas na sua vida, assim como fez na minha, assim como fez em Israel, ao povo de Israel. Ele quer fazer grandes coisas. E aí, irmãos, eu depois fui numa consagração na minha igreja, naquela manhã, e a irmã até que era secretária de igreja, trabalhava na universidade onde eu trabalho hoje, e ela começou a falar que as leis tinham mudado, e aquilo começou a dentro do meu coração. E eu tinha feito concurso para esse lugar, e eu não me lembrava, porque eu tinha feito outros concursos, não me lembrava assim. Eu me lembrava que tinha feito concurso, mas eu nem tinha guardado para mim que eu poderia ser um dia chamada naquele lugar, porque eu passei em 1432. E eu tinha passado para a universidade que eu trabalhava na época, para minha área, que era TI, em 28º, por alguma posição assim, mais ou menos, né? Eu posso estar confundindo o número, mas só para avaliar assim, mais ou menos, para a gente ter uma ideia. E tinham já chamado 18 candidatos, então era fácil eu passar para esse lugar. Mas o Senhor tinha fechado aquela porta ali. O Senhor não queria que eu ficasse naquele lugar. E porque o Senhor ele tinha um propósito em outro lugar para mim. Porque quando a gente resolve servir ao Senhor, a nossa vida é feita de propósitos. E aí, naquele momento, assim, eu tinha passado também num outro concurso no Instituto Federal que estava sendo criado em 100 e pouco, e tinha também, era 20 e poucas vagas, era fácil ser chamado para o Instituto Federal. Agora, para esse lugar, para essa universidade que eu estou trabalhando agora, era difícil ser chamada, porque eram 20 e poucas vagas e eu tinha passado 1432. Mas vocês se lembram quando eu disse que um pastor, quando eu me converti, ele falou na igreja que Deus ia fazer uma fila andar para que alguém entrasse, e aquela palavra eu tomei como posse para mim. E eu senti que era para mim e eu falava com todo mundo. Deus falou, não sei, mas eu não me lembrava do concurso de onde que eu fiquei. Eu não pensava que era uma fila tão gigantesca, que era algo que aos olhos dos homens era impossível, gente, chamar. Era impossível. Mas o Senhor, Ele é aquele que pode fazer todas as coisas. Quando não é mais possível, o Senhor trabalha, Ele faz. E aí, então, meus irmãos, começou a me arder aquilo. E eu falei, Senhor, por quê? Mas nem guardei aquilo, assim, na hora nem me associei que eu fiz concurso. Eu ficava pensando na universidade que eu trabalhava. E eu achava que era para ali. Mas o Senhor já tinha falado que tinha fechado aquela porta. E aí, quando chegou, irmãos, num domingo, esse era um dia sábado, que eu tinha ido na consagração da minha igreja. No domingo seguinte, era dia de Santa Ceia. Eu estava no auditório, porque eu estava com a minha filha pequena, a gente ficava no auditório assistindo pelo telão, muitas vezes, com as crianças. E ali tinha vindo uma palavra do meu pastor, começou a queimar no meu coração. E eu falei assim, Senhor, meu Deus, eu queria tanto fazer aniversário de um ano da minha filha. Senhor, meu Deus, eu queria tanto pagar as contas que eu estava atrasada. Senhor, meu Deus, eu falei, Senhor, meu Deus, me perdoa.
E aquilo começou a me entristecer, porque eu falei, gente, tem tanta gente passando fome, tanta gente. E eu tô triste, porque eu quero fazer o aniversário de 1 ano da minha filha. E aquilo começou a entristecer meu coração. E eu, sinceramente, me derramei assim no Senhor. Eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor. E o Senhor, na mesma hora, falou comigo mesmo. Quem disse que eu não gosto de festa? Quem disse que você não tem que aproveitar as coisas que eu faço na terra por você, que eu faço para você desfrutar na terra? E aí o Senhor começou a falar, eu fiz a festa assim na Bíblia. Aí falando das festas na Bíblia, o Senhor foi falando comigo, não foi algo de passagem. Ele falou assim, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, porque eu me alegro na alegria dos meus, porque eu amo. E aí o Senhor ainda foi mais. E eis que hoje eu abro a porta. Gente, o Senhor falando ali comigo. E aí, de repente, veio minha irmã marchando. O Senhor falou comigo. Não foi ninguém, ele não usou ninguém, ele falou diretamente comigo. E daqui a pouco veio minha irmã marchando e me abraçando. E eu senti aquilo de Deus. Eu saí do culto, mas eu nem imaginava que era hoje. Mas o Senhor tinha falado, é hoje que eu abro a porta. Era domingo, gente. Eu não tava fazendo entrevista. Hoje eu abro a... Gente, eu saí do culto, peguei o ônibus pra ir pra casa, que eu morava a umas cerca de 2 horas da igreja, na época, 1 hora e pouca da igreja, né, de ônibus. E aí, quando eu tô no caminho de casa, minha irmã me liga, Cristiane, você fez algum concurso pra UERJ? E eu falei, sim, fiz. Em 2010, aquele ano era 2014, já tinham passado 4 anos. Faltavam um mês, dias, para concursos que eu fiz expirar. Gente, faltava dias, meses para o concurso expirar. E eu tinha esquecido, eu tinha mudado 2 vezes, eu tinha trocado endereço de tudo. Todos os outros concursos fiz, menos daquele lugar. Meu pai tinha morrido. Meu pai era porteiro no prédio que a gente morava, a gente tinha mudado, eu tinha casado, mudado de novo. E o único porteiro que ficou lá, que conhecia a gente, nesse prédio que meu pai trabalhou, que eu cresci, ele achou um telegrama no domingo, jogado numa gaveta, e pediu para uma moradora de lá, que tinha contato com a minha mãe, ligar para minha mãe e avisar. E ele falou assim, é importante que é um telegrama. E a síndica desse prédio já devolvia todas as cartas, irmãos. Devolviam todas as cartas que chegavam lá pra gente, porque já tinha 4 anos que a gente tinha se mudado. E o Senhor, Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. E Ele fez, era domingo, minha irmã falou assim, a outra estava ainda na igreja, ela falou, vou pedir para Elaine passar lá, pegar o então o telegrama, pode abrir, pode ler. Era para me comparecer na segunda. Se eu não comparecesse na segunda, eu tinha perdido. Mas o Senhor, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E Ele tinha ouvido o meu clamor. E aí, irmãos, olha quão grandioso é nosso Deus. Naquela hora que ela abriu o telegrama, que era para comparecer na segunda-feira eu chego e vou lá com os documentos, corro, eu com a minha filha pequena, a minha irmã mais nova vai comigo quando a gente chega lá. Gente, eu às vezes falo assim, tem coisas em filmes que parecem surreais, mas naquele dia eu me vi num filme, porque eu chego lá, a primeira pessoa que a gente encontra assim no corredor, tinha estudado com a minha irmã. E aí ela fala assim, o que você está fazendo aqui? Você passou no concurso que eu convoco as pessoas. Aí ela fala assim, já publiquei no Diário Oficial, eu já mandei telefone, já liguei, mandei e-mail, mas um monte de gente passou em outros concursos, outras pessoas mudaram de endereço, né? Já fiz todo o processo que tem que ser feito. E a fila andou. Quando ela falou a fila andou, eu me lembrei do pastor. Eu vou fazer, o Senhor fala que vai fazer uma fila andar para alguém que está aqui dentro. E aí, gente, a minha irmã falou para ela, minha irmã passou e foi de Deus e tal, e contou ali rapidinho, daqui a pouco a gente entrou para entregar a documentação, tinha um monte de gente na sala e todo mundo começou a falar, gente, vocês esperavam ser chamado? Não, 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 não. E aí parecia aquelas coisas de filme programado, todo mundo começou a falar, a fila andou, a fila andou, a fila andou. E a fila andou, eu falava, Senhor, Tu és fiel. Eu tava ali como os que sonham.
né? A palavra vai dizer, quando o Senhor trouxe, né, os cativeiros de Sião, eles estavam como os que sonham. E, e eu estava ali como quem sonha. Eu estava ali sem acreditar no que o Senhor estava fazendo, porque a palavra vai dizer: clama a mim, responder-te-ei, anunciei-te coisas grandes e firmes que não sabes. E eu não sabia que o Senhor ia fazer dessa forma tão grandiosa. E eu não sabia que Ele ia me dar uma estabilidade no trabalho. A gente passou perrengue, depois a gente fiquei com 3 meses de salário atrasado, mas o Senhor fez grandes coisas. Foram outros desertos que vieram. Mas o Senhor sempre proveu em cada deserto. O Senhor sempre nos sustentou com a sua mão forte e assim Ele tem feito. Então, meu irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando nesse momento, eu não sei qual é a sua luta, qual é o seu deserto, mas uma coisa o Senhor está falando nesta tarde para você: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então clama, meu irmão, clama, 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 não se canse de clamar. Clama que o Senhor te ama. Fiquem na paz de Deus. Amém?